E aí galera, um grande abraço, boa tarde. Vamos começar mais uma aula de língua portuguesa. Hoje o assunto é sinais de pontuação. Primeiro lembrar que sinal de pontuação é uma coisa e a acentuação gráfica é outra coisa. A acentuação gráfica ela serve para dar a tonicidade, ou seja, indicar sílaba tônica, e já a pontuação não, ela tem função no sentido da frase, na construção do seu texto, tá? Primeira pergunta é: quem veio primeiro, a escrita ou foi a fala? Quem veio primeiro? Quando uma criança nasce, ele pede um papel e uma caneta e começa a escrever ou começa a chorar? É lógico que começa a chorar, então a fala veio primeiro. E quando você fala, você utiliza de recursos para melhorar a sua intenção. Você faz gesto, você chora, você ri, você faz movimento. Então você, quando está falando, utiliza de vários recursos para melhorar essa sua fala. E quando você está escrevendo, o que é que você faz? Usa a pontuação. Pois é, a escrita ela vem para representar essa fala e a pontuação vem para auxiliar a escrita nas intenções da fala. Para melhorar a sua escrita, você precisa dos sinais de pontuação. Para usar bem os sinais de pontuação, você precisa saber o que significa cada um. Nós vamos começar pelo ponto final. O que é o ponto final? Bom, indica o final de uma frase. Exemplo: a Mariana adora ir ao cinema. Ponto. Que trabalhão. Ponto. Tenho que estar muito atento. Exclama. Então, a pontuação ela serve para isso, para dar sentido à frase. Já pensou se não tivesse pontuação aqui, como não ficaria? Certo? Veja bem, o ponto final, além de encerrar uma frase, ele também pode ser usado para expressar uma frase declarativa. Em exemplo, eu gosto de estudar. Para finalizar frases imperativas: Mateus, vai estudar. Nas abreviações, senhor, por exemplo, você coloca aqui o S maiúsculo, R minúsculo e o pontinho. Então, nós apresentamos aqui basicamente as principais funções do ponto final. Existe o ponto parágrafo, existe o ponto final. O ponto parágrafo é quando você realmente encerra o assunto e reinicia seu texto na linha de baixo. Existe aquele ponto final que você continua na mesma linha. É porque você não terminou o assunto 100% ainda, você ainda vai falar mais alguma coisa. Mas em síntese, o ponto final serve para encerrar uma frase. Não esqueça desse detalhe. Ponto de interrogação. Pergunta, simplesmente pergunta, ele indaga. Portas-te bem? Certo? O ponto de interrogação, ele é uma indagação, na verdade, um questionamento. A mãe chega em casa e pergunta: quem é que vai ao mercado para a mamãe? Ponto de interrogação. A filha responde: eu. Você? Nossa, nunca imaginei que você fosse. Ponto. Aqui você vê um fenômenozinho da nossa língua portuguesa. Professor, pode colocar interrogação e exclamação juntos? Pode sim. Se você quiser dar uma ênfase, perguntar e questionar e exclamar ao mesmo tempo, não tem nenhum problema, tá? Mas em síntese, o pontozinho, o sinal de interrogação, serve para perguntar, indagar, questionar, certo? E o ponto de exclamação, professor, para que serve? Expressar alegria, espanto, irritação, medo, tristeza. Que bolo fantástico! Coloca o ponto de exclamação aqui. O ponto de exclamação também é usado nas frases que exprimem surpresa, felicidade, indignação, admiração, susto. Por exemplo, presta atenção, cuidado. E o ponto de exclamação é utilizado nas interjeições também. Ei, psiu, ou Então essa é a função do ponto de exclamação. Você está escrevendo uma historinha e quer demonstrar que o seu personagem está surpreso. Você coloca a frase e no finalzinho coloca o ponto de exclamação. Ou então o seu personagem tomou um susto, você quer mostrar para quem está lendo que o seu personagem tomou um susto, está assustado. Usa o ponto de exclamação. Ou seja, a pontuação é fundamental para você bem expressar na sua escrita. E o uso da vírgula. Olha, muita atenção. Numa aula dessa você tem que se concentrar, não pode ter barulho, tem que anotar. Tá? São muitas informações. No caso da vírgula, ela serve para indicar uma pequena pausa na leitura. Uma pequena pausa na leitura. Separar elementos numa frase. Para separar nome do lugar. Escrita de datas. Algumas das funções da vírgula, porque tem muitas outras. Exemplo: Maria, Santa Maria da Feira, vírgula. 22 de fevereiro de 2012, ponto. Então a vírgula serve para separar isso aqui. Outro exemplo: hoje vamos ao cinema, vírgula, almoçar na casa dos meus avós, vírgula, ao parque de diversões, vírgula,
ir ao teatro, ponto. Então a vírgula serve para separar elementos numa frase. A vírgula também serve para isolar o vocativo. Como assim, professor? Quando você invoca, por exemplo, Maria, vírgula, venha cá. Ou isolar o aposto. Aposto é uma explicação, galera. Aposto é quando você explica. Por exemplo, Nosley, professor de língua portuguesa. Quem é Nosley? Professor de língua portuguesa. Então aqui você explicou quem é Nosley. Quando você faz essa explicação na frase, tem que separar por vírgula. Nosley, professor de língua portuguesa, está fazendo regime. Isolar datas e endereço. Aquilo que eu falei. Curitiba, vírgula, 21 de março de 1979, ponto. Maria Mateus, Rua Mateus Leme, vírgula, número 758, ponto. Então, são umas de várias das funções da vírgula. Você está tendo hoje uma introdução correta com relação ao uso dessas sinalizações, desses sinais de pontuação. A vírgula também serve para enumeração. Como assim, professor? Você vai escrever um parágrafo e você vai enumerar coisas, tem que separar por vírgula. Um exemplo aqui, fui ao mercado comprar pão, salame, queijo, batata, arroz, refrigerante, feijão e papel higiênico. Observe que quando você colocou esses elementos, obrigatoriamente você teve que colocar a vírgula aqui, ó. Entendeu? Tem que ter vírgula separando. Separa orações coordenadas assindéticas. Como assim, professor? Às vezes você vai repetir orações e você não quer usar os conectivos. Você pode usar a vírgula assim, ó. João gritou, vírgula. Ana saltou, vírgula. Pedro dançou, vírgula. Todos sorriram, ponto. Então também tem essa função. Ponto e vírgula, professor. Qual é a diferença? Bom, ponto e vírgula é uma pausa maior que a vírgula, um pouquinho mais forte do que a vírgula. Exemplo, hoje precisamos de estudar bastante. Esta semana temos teste. Ele pode ter a mesma função da vírgula. O ponto e vírgula pode ter a mesma função da vírgula. Como assim, professor? Exatamente, ele pode. Às vezes você, se quiser, pode usar ponto e vírgula, se quiser, pode usar só a vírgula. Assim também como ponto e vírgula tem e pode ter a mesma função do ponto final. Vamos na prática aqui. Precisamos arrumar em casa. Aí você jogou 2 pontos, você vai enumerar aqui. O cano do banheiro, ponto e vírgula. A torneira do chuveiro, ponto e vírgula. O pé da cama, ponto e vírgula. Todos os rodapés e as paredes da sala, ponto. Então, ele tem essa dupla função, tá? 2 pontos. Para que servem os 2 pontos? Bom, usados para explicações sobre algo. Como assim? É mais ou menos assim. Gostaria de fazer algo diferente. 2 pontos. Aqui você fez uma afirmação. Aí você vai ter que explicar depois. Ir à praia. Então, os 2 pontos, ele tem essa função, que é introduzir uma explicação sobre alguma coisa. Ou então você vai enumerar coisas também. No meu colégio há 2 pontos. Mesas, campos de futebol, jardins e por aí vai. Certo? Os 2 pontos também servem para abrir um diálogo. Como assim, professor? Joãozinho disse, 2 pontos. Gosto de estudar. Então ele serve para abrir um diálogo na construção de um texto. Você está escrevendo uma historinha e vai acrescentar a fala de um personagem. Você joga os 2 pontos e na linha de baixo coloca o personagem para falar. Os 2 pontos também servem para começar uma explicação ou uma enumeração. Exemplo, observe 2 pontos. Esta aula é sobre pontuação. Antes de uma citação, às vezes você está escrevendo um texto e quer fazer uma citação que não é sua. Você abre, coloca os 2 pontinhos, aí joga a citação. O professor Valdeni disse, 2 pontos. A citação que eu disse, faça a atividade e envie a foto para o WhatsApp. Certo? Depois eu explico por que a aspa está aqui. Por enquanto a gente está vendo os 2 pontos. Mas basicamente é isso aí, tá? Qualquer coisa, volta à aula, anota para aprender direitinho. Com relação a reticências, professor. Bom, reticências é usada para indicar uma interrupção de pensamento. Não tem segredo não, você está dizendo alguma coisa e tem que parar. Está escrevendo alguma coisa e tem que parar. Exemplo, eu gosto de ti, mas você deixou algo no ar. Ou seja, houve um corte na sua fala. Então reticência indica essa interrupção de pensamento. Tá? Com relação às aspas, indica a fala de outra pessoa no texto. Serve para destacar pontos importantes como estrangeiros, gírias e outros. Exemplo, as palavras são como os pássaros, dizia um poeta importante. Observe que aqui eu tive que jogar aspas porque eu estou fazendo uma citação de um poeta, certo?
Com relação a estrangeirismos, veja bem, gírias, expressões populares, arcaísmos, neologismo, quer dizer, novas palavras, tudo tem que ficar entre aspas. Por exemplo, a trombadinhas, essa palavra aqui é uma gíria, eu tenho que botar entre aspas. Por quê, professor? Porque é gíria, é expressão. Veja bem, a trombadinhas das cidades grandes, batendo carteira. Olha essa expressão aqui, ó, batendo carteira. Então, tem que ter aspas para indicar. Com relação a estrangeirismo, você está vendo essa palavra backup aqui, ó. Por favor, antes de ir embora, faça um backup dos arquivos. Tem que ter as aspasinhas aqui, certo? Aí sobre aspas, antes ou depois da citação da fala de outra pessoa. Quando você vai escrever alguma coisa e quer usar o trecho de outra pessoa, você tem que colocar a aspa, aquilo que eu falei agora há pouco. Você está escrevendo qualquer coisa, quer pegar um trecho de qualquer outro autor, tem que botar entre aspas. Também as aspas servem para assinalar palavras ou expressões irônicas. Às vezes você quer brincar com alguém, então quando você está falando, você fala, fulano é um anjinho mesmo, tá bom, tá certo. Nossa, são anjinhos. E escrevendo, para você interpretar isso aí, tem que botar entre aspas. A pessoa que está lendo vai entender que você está fazendo uma ironia. Eles são os anjinhos, entre aspas, né? Se você não colocar essas aspas, quem estava lendo ia entender que realmente você estava querendo dizer que a pessoa era um anjinho. Mas como você botou aspas, aí a pessoa que lê já entende que trata-se de uma ironia, certo? Com relação a parênteses, parênteses é muito simples, né? No meio da frase serve para dar uma informação ou explicação. Você está escrevendo, quer falar alguma coisa, aí você coloca dentro do parênteses, quer explicar, né? Aqui, a Mariana brincava no jardim. Aí você abre um parênteses aqui, né? E colocou, era onde gostava de passar as tardes. Então, parênteses simplesmente usa-se para explicar um termo. E também, claro, se usa para referências bibliográficas. Como assim, professor? Você está escrevendo um texto e quer colocar um trecho de um livro, por exemplo. Referências a Machado de Assis. Você escreveu qualquer coisa, pegou um trechinho do livro e jogou aqui o nome do livro, Machado de Assis, o nome do autor. Retirar trechos de textos. Você está escrevendo, enfim, fazendo uma redação e quer utilizar um trecho de um texto. Você abre as aspas, coloca a reticência. Depois, para você mostrar que essa parte continua no livro, você abre o parêntese e coloca 3 pontinhos dentro. Então, o parêntese serve para você explicar que retirou o trecho de um texto de um livro. O travessão. Bom, quando você vai fazer um diálogo, você necessita do travessão para indicar a fala do personagem. O professor perguntou, que livro é esse? Olha aqui, ó, indicando a fala do professor. Veja bem aqui, ó. Eu vou estudar muito hoje. Érica disse, eu vou estudar muito hoje. Tem que ter o travessão indicando a fala da Érica, anunciando a fala dos personagens. O parágrafo, ele tem o travessão, ele tem também uma função interessante dentro da língua portuguesa. Ele pode ser substituído por uma vírgula e muita gente não sabe disso. Ele pode sim, para enfatizar alguma coisa, uma palavra ou expressão em um texto, ele pode sim substituir a vírgula. Pois é, o travessão. Veja aqui um exemplo. O grupo teatral, super elogiado, estava deixando o hotel esta semana. Ou seja, eu preferi usar o travessão aqui para dar uma ênfase, para explicar. Se eu tivesse colocado a vírgula aqui, não tinha nenhum problema, estava certo também. Em síntese, vírgula, parênteses e travessão são muito semelhantes. Tá bom? Bom, vamos à atividade de fixação do nosso assunto. Aqui você vai passar para o seu caderno e vai utilizar ou o ponto de interrogação ou o ponto de exclamação nessas frases. Simples, lê a frase e veja qual é o ponto que merece estar aqui nesse espaço. Na questão 2, você vai pontuar esse texto aqui que está sem uma vírgula, sem um ponto, sem nada. Tá? Você vai pontuar esse texto, vai dar vida a esse texto, vai usar o ponto final, se necessário, a vírgula, se tiver alguma coisa que você entenda que está perguntando, você usa a interrogação e por aí vai. E na questão 3, você vai pontuar o que está faltando para essa historinha ter vida. Eu coloquei aqui, Joãozinho chega em casa e pergunta para a mamãe. Qual é o ponto que você coloca aqui? Aninha, o que falta para o mês de maio ser maior dos meses? Aqui entrou um personagem. O que será que entra aqui? Será que é um travessão?
Entendeu? Então resolva, pontue esse texto devido a ele. Bom trabalho, é final de mais uma aula hoje que fez uma explanação e uma introdução sobre os sinais de pontuação. Um grande abraço, bons estudos e a gente volta aqui no nosso canal com outros assuntos. Um grande abraço pessoal e até logo mais.